ovelhinha, a graça do Senhor pode nos alcançar. Você pode vir novamente para a presença de Deus, mas só o verdadeiro arrependimento é capaz de curar, é capaz de tirar a ferida e restaurar o velho homem. É necessário se arrepender. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Para você alcançar a misericórdia do Senhor, e é essa misericórdia que vai te curar, é essa misericórdia que vai te restaurar. Mas primeiro você precisa confessar e deixar. Você precisa de um arrependimento genuíno que vem daqui de dentro. E arrependimento não é igual a remorso. Cuidado! Remorso, ovelhinha, é uma coisa, a pessoa erra e daqui a pouco faz de novo. Arrependimento não. Arrependimento, você quer fugir daquilo ali. Se você pudesse voltar, você não faria novamente. Isso sim é o arrependimento que a Bíblia quer de mim e de você. E no devocional de hoje nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos falar que em muitas ocasiões as pessoas voltam para o ambiente, voltam para casa, voltam para a família, mas o coração não volta. Olha que sério, o coração está ferido. Então fique aí, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. E não se esqueça, deixa aí também o seu joinha, curte, comente, compartilhe, porque quando você faz isso, a plataforma que entende que você gostou do conteúdo, não foi ofendido, não foi ofendida. Amém? Posso contar com você? E veja o vídeo até o final, hein? Nada de sair pela metade. Receba o alimento por completo, porque o banquete está posto à mesa para você. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, glória a Deus que você chegou para mais um devocional, para se alimentar da palavra. Tenho certeza que se você abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus vai aí, ao seu encontro, tocar em você e ministrar. E para você que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você não chegou aqui em vão. Estamos vivendo algo maravilhoso da parte do Senhor, onde estamos passando dias juntinhos, recebendo gotas de refrigério. Pela manhã, lá no Instagram, tem oração. À tarde, tem versículo bíblico para meditação. E à noite, devocional. E depois, mais oração. Ou seja, se você realmente quiser a presença do Senhor, quiser buscar o Senhor, ter a vida transformada, você vai conseguir. Porque o Senhor está se fazendo presente. Buscar-me-eis e me achareis, assim diz o Senhor, quando me buscardes com todo o vosso coração. E nós estamos buscando, estamos sim. E Ele vai se revelar, Ele já está se revelando e mais coisas Ele tem para fazer em nosso meio. E eu te espero. Estamos meditando aqui no livro de 2 Samuel, da Bíblia Sagrada, Velho Testamento. E a nossa meditação hoje está aqui no capítulo 14. A nossa semana de meditação foi sobre o coração que erra, o coração que falha. Vimos que Davi, meus irmãos, o homem segundo o coração de Deus, falhou. Davi errou, ele pecou, meus irmãos, nos mostrando que o cair é do homem, né? O homem é falho. Davi era carne, era ser humano. E ele deixou ser levado ali, pelos seus olhos, ao ver Betseba. Depois Davi se deitou com ela engravidou, e nós vimos que foi um erro atrás do outro, um abismo chamando outro abismo. Vimos o perigo do pecado, tá? Está nos devocionais anteriores. Se você não viu, eu te convido, veja, porque foi muito forte, tá? Foi muito forte. Veja, para que o Senhor venha nos livrar da cegueira espiritual. É terrível quando o inimigo coloca a venda nos olhos e a pessoa fica insensível ao pecado. Mas aqui, Deus levantou o profeta Natã
para falar com Davi e mostrar a verdade para ele. Então Davi se arrependeu, meus irmãos, se arrependeu. E ele se arrependeu verdadeiramente, com o coração ali, ó. Ele reconheceu o seu erro, porém, ele errou. E toda vez que nós erramos, que nós plantamos, nós o que? Colhemos. O Senhor deu uma sentença para Davi. Que sentença forte, irmãos. Ele disse que a espada jamais sairia da casa de Davi. Ou seja, a briga, o conflito, as guerras, as mortes não sairiam da casa de Davi. Misericórdia. E no devocional anterior, nós vimos o início dessa profecia. Nós vimos que o filho de Davi, o filho mais velho, se apaixonou pela irmã e abusou dela. Abusou. E depois de ter abusado de Tamar, Amnon, filho de Davi mais velho, abusou de Tamar. E depois de ter abusado, ele joga ela fora, irmãos, como se fosse um lixo. Pede para os servos, coloque ela lá fora e fecha a porta. E Tamar, que era uma pessoa pura, inocente, uma princesa, né, filha do rei, saiu pelas ruas, rasgou as vestes, colocou cinza na cabeça e saiu chorando e clamando, assim diz a palavra, para você ver o pecado, né? O pecado, ele nos traz nojo, o pecado, ele nos traz repulsa. Por isso que nós não podemos deixar nos levar pela emoção, assim como fez Amnon. Ele se sentiu apaixonado por ela, atraído por ela, e era para ele ter dominado isso. Porque nós temos que dominar a nossa carne, nós temos que dominar os nossos desejos, ovelhinha. Não podemos fazer o que a carne quer, nós temos que dominar. E Amnon errou. E a Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo disso, Davi cirou, ficou nervoso. Porém, não fez nada, não corrigiu. E o outro filho de Davi, que era irmão de Tamar, se doeu pela irmã. E ele ficou com aquela ferida por 2 anos, nutrindo aquele ódio, alimentando aquele ódio por 2 anos. E Absalão, o nome dele, o que ele fez? Planejou a morte do seu irmão, o filho mais velho de Davi. E Amnon morreu. Com isso, Absalão teve que fugir. E no final do capítulo 13, nós vimos, no versículo 37, assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Então Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei saudades de Absalão. Tinha o rei o quê? Escreve aqui, ovelhinha. Saudades. E aqui continua dizendo, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Olha, Davi era um pai. Então, Absalão matou Amnon. Davi ficou com raiva. Absalão fez o quê? Fugiu. Quando Davi se consolou da morte de Amnon, começou a sentir saudade do seu filho. Era filho dele, Absalão. Aqui diz, a Bíblia diz que Davi sentiu saudades. E no capítulo 14 de hoje, nós vamos ver que Joabe, o general de guerra de Davi, percebe que a família está se destruindo, que Absalão está distante, que Davi está triste, que Israel não está forte. E o que Joabe faz, o general de guerra, ele faz uma estratégia para que Davi traga Absalão de volta para perto dele. Mas, irmãos, isso não deu muito certo não, porque Absalão voltou de corpo, mas o coração ficou aqui, ó, ferido. Lá atrás, você lembra que Davi não reagiu, né? Não defendeu, não se posicionou a Tamar em relação a Amnon? Não tinha curado a ferida no coração de Absalão. E aqui diz, ó, começa assim o capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia,
que o coração do rei era inclinado a Absalão, tá vendo? Joabe, o general ali, ele viu que o coração do rei estava sofrendo por causa de Absalão. Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse: finge que estás de luto. Aqui ele planejou algo para que essa mulher chegasse para Davi e contasse o caso dela. E que no final ela viesse falar de Absalão, o seu filho. E, irmãos, deu certíssimo. Aquele teatro que a mulher fez, no final o rei desconfiou e disse: tem as mãos de Joabe aí. Aqui, irmãos, versículo 19. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? O rei desconfiou Davi e respondeu à mulher e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Ou seja, Joabe fez ali um plano para que essa mulher chegasse a Davi e que Davi viesse a entender que era para trazer o seu filho de volta, Absalão. Então, versículo 21, então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Traz Absalão de volta. Ou seja, era aquilo que Joabe queria, porque ele via o coração de Davi. Então Joabe se prostrou e agradeceu a Davi, porque Davi atendeu a Joabe. E Absalão voltou, meus irmãos. Olha o que diz aqui, no versículo 23. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Eu trouxe Absalão, mando ele para a casa dele, mas não quero que ele veja a minha face. Entendeu, irmãos? Também havia uma ferida aqui no coração de Davi, porque ele matou o irmão. Também o coração de Davi também estava precisando de uma cura aqui também, não estava? Olha aqui, irmãos. Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. E aqui, irmãos, no versículo 28 diz: assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Por 2 anos, Absalão estava presente, próximo de Davi, do rei Davi, mas um sem ver a face do outro, porque o coração estava ferido, o coração estava machucado, precisando de cura, precisando de restauração, meus irmãos. Não adianta a pessoa voltar e estar com o coração longe. Não adianta a pessoa falar, traz de volta, falar de boca para fora e o coração está com outro sentimento. Não adianta, ovelhinha. Não adianta a pessoa querer mudar, mas não se arrepender. Não reconhecer o erro. Não reconhecer o erro. Era necessário aqui um diálogo com o rei Davi, um diálogo com Absalão. Absalão colocar para fora aquele erro que ele fez. Eu matei o meu irmão, eu peço perdão, eu me arrependo. E Davi falar também: eu não me posicionei, era para eu ter corrigido ele. Mas não, ficou todo mundo segurando aqui, a sua ferida. Todo mundo alimentando uma ferida, ovelhinha. E o que acontece quando você alimenta algo? Quando você joga água na plantinha todo dia, nutrindo ela, o que acontece? A árvore cresce. A árvore cresce, fica forte. E assim é o sentimento. Quando você nutre, quando você alimenta um sentimento ruim, aquele sentimento vai crescer. Aquela emoção vai crescer, aquele desejo vai crescer, aquela vontade vai crescer. Enquanto você não cortar o mal pela raiz, enquanto você não tirar aquilo só cresce cada vez mais.
E daqui, meus irmãos, podemos tirar uma grande lição para as nossas vidas sobre o arrependimento, que a graça do Senhor, ela pode abrir a porta. O nosso Deus está com os braços abertos, mas você, ovelhinha, para ser curado, para sair desse ciclo que fica se repetindo, você precisa jogar para fora, você precisa abandonar, você precisa se arrepender verdadeiramente. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha, irmãos, quer que o seu pecado seja apagado? Quer começar de novo? É necessário arrependimento e conversão. O que é conversão? Uma nova vida. Você se tornar uma nova criatura. O que você fazia antes, você não faz mais, você se converteu. O que você falava antes, você não fala mais, você se converteu. O que você ouvia antes, você não ouve mais, você se converteu. Os seus passos são diferentes, os seus caminhos são outros caminhos. Para que o seu pecado seja apagado, é necessário arrependimento e conversão. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós vimos que Davi se arrependeu do caso de Betseba. E Absalão, que matou o seu irmão, não teve arrependimento. Não teve perdão aqui. Não teve. Existia ali uma ferida que precisava ser o quê? Precisava ser curada, irmãos. A graça pode te trazer de volta, mas só o arrependimento vai o quê? Fazer com que você saia aí, ó, dessa caixa. Lucas 5:32 diz: eu não vim chamar os justos. Jesus disse, hein? Olha o que Jesus disse. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele veio nos chamar para o arrependimento, para nos arrepender dos nossos pecados, daquela vida velha que nós levávamos. Lucas capítulo 13, versículo 3 diz: se não vos arrependerdes, todos perecereis igualmente. Olha, irmãos, se não nos arrependermos, nós vamos o que? Perecer. É necessário uma mudança total de vida. É necessário, irmãos, buscar o Senhor e pedir: Deus, limpa o meu coração. Eu não quero fazer o que eu fazia antes. Eu quero uma nova vida. E aqui, finalizando, 2 Samuel capítulo 14, versículo 28 diz: assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então sabe o que Absalão fez? Colocou fogo numa terra de Joabe, para que Joabe viesse acordar, atendeu o pedido dele, que ele queria ver a face do rei. Ele queria ver o rei. Então aqui, irmãos, depois que Absalão colocou fogo, Joabe atendeu o pedido de Absalão e levou Absalão até o rei. E aqui no versículo 33 diz, 32, e disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo, vem cá para que te envie ao rei a dizer, para que vinha Jesus? Para que vocês me trouxeram para cá? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Pronto, depois de 2 anos, Absalão ficou 3 anos em outra terra, depois ficou 2 anos próximos, mas sem ver a face do rei. Então são 5 anos que Absalão ficou sem ver a face do rei. E aqui teve esse encontro, quando Absalão se prostrou e o rei Davi beijou Absalão.
Mas, irmãos, beijo não cura. Beijo não cura. Beijo não cura. Davi, neste momento, poderia ter perdoado Absalão. Perdoou. Mas Absalão estava ferido. Absalão estava machucado. Absalão estava ainda nutrindo sentimentos malignos que ele não tirou, que ele não curou. Ele estava perto, sendo beijado, mas com um coração terrível, meus irmãos. E é o que nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 15. Então, te espero amanhã para que possamos meditar aqui, neste capítulo, onde vamos ver Absalão se rebelando, irmãos, se rebelando contra Davi, querendo o reinado. Para você ver aqui, a feridazinha, quando não há o arrependimento. Só o arrependimento cura, só o arrependimento. Eu oro para que Deus fale melhor o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar aqui dentro de você. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Amém, ovelhinha? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais este devocional. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de ti. Nos ajude, Senhor, a chegar ao verdadeiro arrependimento, a deixar para trás tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo, Senhor, que nos afastava de ti. Tenha misericórdia de nós. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã. Guarde, Pai, livra do mal, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo, fique na paz e até amanhã. E vamos juntos no Instagram, recebendo lá, as gotas de refrigério. Que Deus te abençoe.